Do deputado. Recentemente nós tivemos, ainda nessa discussão da segurança pública, a aprovação do PL antifacção, e nós temos alguns outros projetos que foram, inclusive do senhor, aprovado de endurecimento de pena para os crimes mais comuns, que mais assolam, né, os brasileiros, latrocínio, roubo, furto, enfim. Eu queria te ouvir sobre isso. Para a gente elevar essa discussão e efetivamente conseguir melhorar a segurança pública, o combate à violência no país, o ponto principal deve ser a alteração de Código Penal, endurecimento de penas. O senhor avalia que esse é o principal caminho? É o principal ponto. Por quê? E aqui eu vou te colocar uma coisa que é bizarra, né? Todo mundo sabe que todo mundo, enfim, que trabalha em segurança pública, que trabalha nesse sistema, nessa pauta, sabe que boa parte dos criminosos presos são reincidentes, né? É gente que profissionalmente pratica o crime, é preso e é solto e continua praticando. Daí a necessidade de a gente acabar com esse enxuga-gelo da polícia, porque tem dois projetos. Você falou do meu projeto que foi aprovado de aumento Sim. de penas de furto, roubo e receptação, que já tá para sanção do presidente. Eu tô curioso para saber como é que o Lula vai agir, porque no PL antifacção já me assustou ele ter sancionado. Uhum. Porque, assim, são medidas, principalmente em relação à ocupação territorial, muito duras que o PT sempre foi contra. Aí, chegou no ano de eleição, estão vendo que segurança pública é a principal pauta, de repente tá lá, Lula contra o crime organizado. Ele que sempre, tem o famoso discurso dele de que foi só pra comprar uma cervejinha e tal, de repente é o PL antifacção e não foi com a redação do governo, foi com a redação do Derrite. Uhum. Não foi com a redação que o governo queria. E aí o Lula sanciona, isso já causa estranheza. E aí tem essa questão do aumento de pena, porque, bom, o criminoso, ele é pego. A gente sabe que ele vai continuar cometendo crimes porque ele já foi pego várias vezes. Então, vamos manter ele na prisão. Isso é questão de aumento de pena. A outra questão é desse prende e solta, do sujeito não ficar preso preventivamente, dele ficar na liberdade condicional. Aí, mesmo ele tendo 20 passagens pela polícia, como ele não tem uma condenação transitada e julgado, ele vai sendo solto, mesmo sendo pego em flagrante. Não há dúvida de que foi ele, de que houve crime, de que foi ele que cometeu o crime. Materialidade e autoria. Aí eu aprovei um outro projeto que ainda está para ser deliberado no Senado, que é a prisão preventiva obrigatória para o criminoso cometendo crime grave, né? Um crime hediondo, feminicídio, homicídio, latrocínio, mesmo roubo, que não é hediondo, mas a gente incluiu também no rol da prisão preventiva obrigatória. E tá parado no Senado há um tempão, né? Só esse de furto, roubo e receptação, eu fiquei literalmente um ano, todas as semanas, indo pro Senado, enchendo o saco para votar, né? O presidente Davi Alcolumbre até falou de forma irônica quando pautou, né? Graças à persistência, resiliência e tal, na prática ele tava fazendo um desabafo, que não aguentava mais eu enchendo o saco lá. Então, são medidas fundamentais, porque existe hoje um trabalho efetivo, principalmente em prisões em flagrante da Polícia Militar, que é jogado no lixo porque o sujeito é solto, por causa dos nossos benefícios processuais e por causa das... E eu nem digo que as nossas penas são baixas, mas elas se tornam baixas na prática por causa dos benefícios processuais, da progressão da conversão em pena em restritiva de direitos, por aí vai. Perfeito, deputado. Essa questão da insegurança, né, o sentimento generalizado de insegurança. Outro ponto, a falta de perspectiva econômica. São algumas questões que estão em discussão. Em um número que a gente vê muito, eu vou citar o número da Atlas Intel, mas outros institutos de pesquisa também mostraram isso, que os brasileiros de 16 a 24 anos são aqueles que têm a maior intenção de ou não votar, ou votar nulo ou branco para presidente em 2026. E isso, o mapeamento foi feito para presidente, mas isso se estende a outras discussões também. É uma descrença com a política e com perspectiva de futuro mesmo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, deputado. Assim, para além de Renan Santos, ou Flávio Bolsonaro, ou Luiz Inácio Lula da Silva, fato é que há uma crise de representatividade e um sentimento de falta de perspectiva mesmo nessa geração de brasileiros de 16 a 24 anos, nesses brasileiros que estão agora iniciando o mercado de trabalho, a sua área de formação, enfim. Como é possível construir pela política uma perspectiva para esse setor, essa faixa etária dos brasileiros? Eu acho que a gente está sendo muito competente em construir representatividade porque, assim, não é muito difícil para a gente representar as gerações mais novas, porque nós somos uma geração mais nova, né? Não à toa o Renan foi o candidato que mais cresceu, né? Entre quem tem 16 e 24 anos de idade. Porque nós sabemos o que nós queremos, o que a nossa geração quer.
né? E o Renan só não tem mais intenção de voto entre os jovens porque ele não é tão conhecido. Mas o próprio Palácio do Planalto, a campanha do Lula, está preocupada porque o Lula foi aquele que mais caiu entre os mais jovens e o Renan foi aquele que mais subiu. Então, pela primeira vez, por causa dessa última pesquisa que colocou o Renan com 5%, o Lula está se preocupando, falando, pô, mas o que é isso aí que está corroendo, né, o apoio na juventude? E outra coisa, você colocou dos nulos e brancos, eu não tenho a menor dúvida de que eles vão reduzir radicalmente em prol da candidatura do Renan, uma vez que eles conheçam. Porque o Renan, ele é o quadro menos conhecido de todos nós do MBL, dos quadros nacionais, né? Ele é menos conhecido que eu, que a Amanda, que o Guto, né? Então, é a primeira eleição que ele disputa. Então, e no final do ano, né, ele será o mais conhecido de todos nós, de longe. Ele será a nossa maior liderança em tamanho, em conhecimento, né, em engajamento de todos nós. Então, a nossa perspectiva é muito boa porque o índice de conhece e vota do Renan é muito alto, né? Então, poucas pessoas conhecem, mas as poucas que conhecem votam, maioria esmagadora. E entre quem tem 16 e 24, dos homens que têm entre 16 e 24, 25% votam no Renan. Então, 1 a cada 4 jovens homens de 16 a 24 votam no Renan. Isso com o Renan sendo um desconhecido ainda nas eleições. Então, nós representamos essa geração com muita competência, porque nós somos dessa geração, porque nós sabemos o que nós queremos e porque a gente se prepara e a gente leva a política como uma missão, né? Sem querer fazer um trocadilho aqui com o nome do partido, mas como um sacerdócio, como um fardo e não um privilégio para a gente se locupletar do poder. Perfeito. E um dos pontos para isso, deputado, é admitir que houve... Essa é uma discussão que você e outros integrantes do partido têm travado há um tempo, e eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Um dos pontos para representar essa geração que se sente pouco representada é admitir algumas falhas desse sistema, e aí eu quero chegar efetivamente na questão. O Pacto da Constituição de 88, que é o que tem norteado a política até aqui, não só em preceitos, mas em nomes mesmo, né? Os candidatos que estão aí, os políticos principais que estão aí, já estavam lá quando esse pacto foi firmado. Esse pacto falhou, ele já é possível reconhecer isso na avaliação de Ele vocês? nasceu morto já. A Constituição de 88, ela já foi mal desenhada, não é nem que ela representava o espírito do tempo e funcionava à época, ela já não funcionava à época, né? Há pelo menos 40 anos, o Brasil é um fracasso com raríssimas exceções, todas as áreas, né? A gente apanha no atendimento à saúde, principalmente na saúde primária, média alta complexidade até, pelo menos o Sistema Único de Saúde em São Paulo, média alta complexidade, funciona relativamente bem, com uma fila grande por causa do fracasso do atendimento básico, né, primário, principalmente em relação às prefeituras. Mas em saúde, assim, os nossos índices são péssimos e tiveram uma evolução muito medíocre em relação a outros países em desenvolvimento. Educação nem se fala. Educação, eu fico especialmente triste porque eu conheço mais profundamente, porque fui presidente da comissão, de ver, assim, nos últimos 40 anos, é difícil encontrar algum país no mesmo status do Brasil, emergente, que tenha ficado tão estagnado quanto a gente, né? Um exemplo que eu dou sempre, né, é que a gente pega a nota de um aluno mais pobre do Vietnã, é muito próxima a nota dele do aluno mais rico do Brasil, de matemática, um miserável, né? De um professor que ganha, num país em que o professor ganha metade do que ganha no Brasil, em que tem escolas com metade do financiamento do Brasil e que tem pessoas 2 vezes mais pobres do que o Brasil, consegue ter uma nota matemática praticamente igual à nossa. Infraestrutura nem se fala, né? A gente parte dessa... não dá pra gente jogar tudo nas costas dele, porque faz muito tempo. Mas o Juscelino Kubitschek prestou um desserviço ao país, apostando principalmente nas rodovias e basicamente ignorando completamente o nosso sistema ferroviário. A gente tem um sistema de aeroportos e de portos, mais de portos até do que de aeroportos, absolutamente retrógrado, ineficiente, filas enormes de caminhões, um negócio assim, quase que medieval, como se fossem carroças esperando para despachar suas mercadorias. Rodovias de péssima qualidade, as de qualidade que tem são financiadas, né, dentre outros tributos, pelo IPVA, que inclusive tem uma PEC agora para reduzir para no máximo 1% do valor venal do carro. Então, você paga um IPVA caro e para ter uma rodovia decente, você ainda precisa pagar o pedágio, né?
Então, sem dúvida nenhuma, a Constituição fracassou e nós precisamos de uma nova Constituição. Só o nosso partido tem defendido esse debate e esse é um debate fundamental, né? Porque sem uma nova Constituição, a gente não se transforma num país sério. A gente pode começar a entrar no rumo de país sério, mas se tornar um dos países mais importantes do mundo, com essa Constituição, não. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer.